Bem, meus amigos e amados irmãos, nós vamos dar início agora à nossa live, sendo sabedores que o nosso Deus é poderoso e infinitamente maior para nos abençoar. E o tema da nossa homilia de hoje é quem foi Paulo? A palavra de Deus fala muitas coisas sobre o apóstolo Paulo, e se nós pegarmos as cartas de Paulo, a gente vê que ele deixou para nós uma regra de vida muito grande. Ele deixou para nós um segmento de coisas para que nós fizéssemos durante a nossa caminhada ao encontro de Jesus. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse camarada aí, sobre esse Paulo. Paulo, que foi um perseguidor do povo de Deus. Paulo, que consentiu na morte de Estevão. Paulo, que ele foi ensinado, aos pés de Gamaliel, que era um doutor nas Escrituras. E nem assim ele tinha Jesus em seu coração. Mas um belo dia, Paulo chega até os oficiais e pede aos oficiais que dessem a ele cartas para poder prender homens, mulheres e crianças que participavam, entre aspas, da seita de Jesus. Assim diz a palavra. A palavra que nós vamos ministrar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, o que acontece? Paulo, ele conhecia muito da lei, porque ele foi instruído por um dos maiores homens conhecedores da lei judaica. Mas Paulo, ele conhecia da lei, mas ele não conhecia o verdadeiro Cristo. Ele conhecia muito do escrito, mas a experiência com o eterno Paulo ainda não havia tido. E quando ele pede essas cartas aos sacerdotes, aos oficiais, para que ele fosse até Damasco e prendesse aqueles que participavam da seita de Jesus Cristo, porque para Paulo, os seguidores de Jesus era uma seita. No meio do caminho, uma luz, ela invade o espaço de Paulo, ela invade o espaço que Paulo estava, e de dentro daquela luz sai uma voz e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, no meio daquela luz, porque o nome dele ainda não havia sido mudado para Paulo, era Saulo de Tarso, O que acontece? Ele fala: Quem és tu, Senhor? E ele pega e diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. Amados, nós
Quando nós lemos essa passagem de Paulo, e nós vamos para as cartas de Paulo logo mais à frente, nós percebemos que muitos de nós somos conhecedores da lei, somos conhecedores da palavra, mas muitos de nós não têm a experiência com o sobrenatural de Deus. Paulo, ele viveu aqui o sobrenatural de Deus. Uma luz que invadiu o espaço dele. E as outras pessoas que estavam com eles não viram nada. Somente ele escutou aquela voz. E Jesus fala para ele: por que tu me persegues? Paulo estava perseguindo os cristãos e Jesus, ele nunca abandonou os cristãos. Mesmo o assunto aos céus, ele nunca abandonou os cristãos. Tanto que ele fala que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E Saulo, né? Ou seja, Paulo, ele só conhecia da lei, nua e crua. Mas quando ele é envolto no seu espaço por aquela luz, toda a treva que havia na vida de Paulo, ela se dissipou naquele momento. E a luz ofuscou os olhos de Paulo, a ponto de Paulo ficar cego por 3 dias. A luz de Cristo, ela ofuscou toda a treva que estava na vida de Paulo. E Paulo, né, ou Saulo, ele pergunta para Jesus: quem és o Senhor? E o mais lindo, a coisa mais linda que poderia acontecer, é Jesus responder para ele: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E eu imagino que naquele momento, Saulo, ele deve ter pensado o seguinte: eu estou delirando aqui, né? Alguma coisa errada comigo aqui, porque como que eu estou perseguindo? Como assim? O que eu estou fazendo de errado? E Jesus fala para ele, né? Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões, se levantar contra o povo de Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo num tempo nefasto na terra, em que muitas pessoas não estão vivendo o sobrenatural de Deus, porque se acomodaram, se acostumaram com o conhecimento da lei, se acostumou em ler a Bíblia, em ler a palavra de Deus, e essa palavra ser apenas palavras. Mas o sobrenatural, ele não vive mais, ele não tem mais essa disponibilidade para viver o natural. Paulo, ele matou pessoas, ele perseguiu pessoas, mas ele foi o maior implantador de igrejas da era de Jesus. Quando ele chega a Damasco, na casa de Ananias, ele estava 3 dias, fica 3 dias sem comer e sem enxergar. E o Senhor manda em visão que Ananias ore por Paulo para que ele recupere a visão. E Ananias questiona Jesus: Senhor, mas esse é aquele que persegue aqueles que seguem a ti. Esse é aquele que persegue os cristãos. Mas Jesus fala: grande obra eu tenho na vida deste homem. Grandes coisas eu farei através dele. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Paulo, quem estuda a história de Paulo, vê que Paulo era uma pessoa extremamente conhecedora das leis judaicas, extremamente seguidor das leis judaicas. Mas quando a luz entra na vida de Paulo e ofusca toda a treva que o acompanhava, e ofusca todo o seu conhecimento da lei, para que fosse implantado nele o conhecimento da palavra que Jesus pregava, Paulo tem a sua vida totalmente mudada. Paulo tem a sua vida totalmente transformada. E não uma transformação de fora para dentro, mas uma transformação de dentro para fora. E quando Paulo
resolve, né? Ele decide por Jesus. Ele começa a ser visto, a ser até mal visto pelos próprios cristãos. Por quê? Porque ele era um perseguidor dos cristãos. Então, meus amados, o que acontece com ele? Ele passa a pregar o Evangelho, ele passa a se dedicar 24 horas ao Evangelho de Cristo, ele passa a falar desse amor que ele viveu. Ele não foi um dos 12 apóstolos, mas ele foi levantado apóstolo pelo próprio Jesus. Ele não teve um tempo probatório como os 12 apóstolos tiveram. Paulo não viu Jesus curar, Jesus ressuscitar as pessoas, curar as pessoas, livrar as pessoas dos infortúnios do maligno. Ele não teve um professor que o ensinasse o que é o amor. Mas em compensação, ele teve Jesus, que se apresentou a ele através da luz e fez com que ele vivesse uma vida totalmente voltada ao Evangelho. E Paulo, mesmo preso, mesmo condenado à morte, mesmo sendo um cidadão romano, mesmo ele tendo as prerrogativas de ser um cidadão romano, ele, depois que a luz de Cristo invadiu a sua vida, depois que a luz de Cristo entrou na sua vida, ele jamais negou o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje, existem muitos Saulos por aí, perseguidores da igreja, pessoas que acham que nós, cristãos, que professamos o nome de Cristo, somos lunáticos, loucos, doidos, somos pessoas irresponsáveis, mas mal elas sabem que quando a luz de Cristo invade a nossa vida, nós não conseguimos mais abandonar esse Jesus. Quando nós temos um encontro sobrenatural com esse Deus, nada nos separa do amor de Cristo. Aqueles que nos perseguem, aqueles que falam de nós, que dizem que nós somos aventureiros da fé, que nós ludibriamos as pessoas pela fé, que nós estamos interessados no dinheiro das pessoas, que nós somos isso, que nós somos aquilo, eles não estão militando contra mim, contra a minha pessoa, contra a pessoa de algum outro pastor, não. Eles estão militando contra o próprio Jesus. Mas acontece que Jesus, ele já nos deu a vitória. Ele já nos colocou o selo da promessa. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês, queridos ouvintes da Master 1000, e para vocês que estão aí na live, ainda que nós sejamos perseguidos, ainda que as tribulações sejam tantas, ainda que nós sejamos condenados, ainda que o mundo nos condene, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! E nós agradecemos a Deus, porque Ele é que nos escolheu, Ele é que nos levantou. As pessoas podem dizer que nós somos tudo, aventureiros, isso, aquilo outro, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive, e nós sabemos que no momento ele se levantará, e Ele até aqui nos ajudou. Nós não negamos Jesus, e nós também não estamos esperando mais ninguém, porque nós já encontramos Jesus, e Ele está à porta, batendo. E você sabe por que Jesus não entra no coração de ninguém? Sabe por que Jesus não entra no coração de ninguém forçadamente?
E você sabe por que que ele está à porta? E se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você? Porque o seu coração, ele só tem uma maçaneta pelo lado de dentro. Então é você que tem que abrir. Por isso que Jesus está lá, toque, 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 batendo. E se você ouvir e abrir o seu coração pelo lado de dentro, ele vai entrar com a sua maravilhosa luz. E ele vai habitar no seu coração, ele vai falar com você, ele vai tirar todo o ponto de treva da sua vida. Mas para isso você tem que abrir essa portinha do seu coração, porque a maçaneta está pelo lado de dentro. Quero dizer para você que existem muitos Saulos por aí, que conhecem, que são doutos na palavra, mas que não viveram a experiência que você viveu. Então não renegue a experiência que Deus te deu. Não diga jamais, eu não tenho mais experiências com Deus. Eu não tenho mais, Deus não quer saber mais de mim. Jesus não quer saber mais de mim. O Espírito Santo não quer saber mais de mim. Porque antes de você acessar esse Facebook, antes de você ligar aí na Master 1000, no nosso programa de rádio, o Espírito Santo já estava dizendo, se ele deixar, se ela deixar, se eles abrirem a porta do coração, é hoje que eu entro e mudo a história dessa pessoa. É hoje que eu entro e falo com ela. É hoje que eu entro e transformo a vida dela. Então, meu querido, minha querida, só depende de você. Muitos Saulos podem ter te acusado, mas as experiências que você viveu com Cristo, elas estão como cicatrizes no seu corpo. Para toda vez que você olhar para si, você lembrar que você viveu o sobrenatural de Deus na sua vida. Quando Saulo foi invadido, quando ele foi contemplado pela luz de Cristo, ele não conseguia enxergar, porque a luz de Cristo ela é muito forte, e aonde a luz entra, treva nenhuma permanece. Aonde a luz de Cristo entra, o diabo não consegue permanecer, porque ele não consegue olhar para a luz de Cristo. E Saulo, que logo depois passou a se chamar Paulo, ele deixou de ser perseguidor de cristãos, perseguidor de Jesus Cristo, para ser um homem que implantaria igrejas por toda aquela região, que deixariam cartas que até hoje são seguidas como normas dentro das igrejas. Cartas que nos ensinam a viver o fraterno amor de Jesus Cristo. Cartas que nos ensinou e que nos ensina todos os dias a negarmos a nós mesmos e vivemos o verdadeiro amor de Deus. Cartas que nos ensinam a buscar a estatura de varão perfeito. E quando nós vemos como Paulo morreu, nós pensamos, ele morreu decapitado. Sim, passou muito tempo na cadeia. Sim, mas ele é um homem que recebeu, e irá, ou melhor, que vai receber um galardão imenso, porque ele negou a si mesmo para viver uma vida com Cristo. E quando nós fazemos isso, quando nós negamos a nós mesmos e vivemos uma vida para Cristo, a tribulação que vier, a luta que vier, nós não passamos sozinhos, nós não atravessamos o deserto sozinhos, mas nós atravessamos com Jesus Cristo. E naquele momento que você olha para trás e você só vê um par de pegadas ali,
e você acha que você está só, você não está só. Cristo, neste momento, Ele está carregando você. Quero falar para você nessa noite. Muitas pessoas estão deixando de viver a intimidade com Cristo para voltar ao Egito, para voltar ao deserto. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Deus, Ele requer de nós uma vida em santidade. Ele requer de nós intimidade. E quando nós temos intimidade com Deus, nós vivemos o sobrenatural. Quando nós temos intimidade com Cristo, nós vivemos o sobrenatural. Eu fico imaginando Pedro, quando ele viu Jesus andar por sobre as águas do mar. E imagina que seria um domingo e à noite as pessoas iriam dar testemunhos na igreja. E de repente Pedro fala assim: eu quero dar um testemunho. Aí a irmandade toda fala: amém, vamos ouvir nosso irmão Pedro. Eu quero dizer que eu vi Jesus andar por sobre as águas, mas eu quero dizer que eu também andei. Tudo bem, eu afundei depois, mas eu também andei. E se teve duas pessoas que andou por sobre o mar, foi Jesus e foi Pedro. Pedro andou porque ele tinha intimidade com Jesus. E naquela noite, naquela congregação, Pedro pôde contar a experiência que ele teve. Eu andei sobre as ondas do mar, eu andei por sobre as águas do mar. Enquanto os meus olhos estavam em Jesus, eu andei. E se teve duas pessoas que andou, foi ele e eu. Paulo, ele pôde dizer: eu fui invadido por uma luz que me cegou por 3 dias. E eu ouvi uma voz dizendo que era Jesus. Se teve uma pessoa que viveu essa experiência e pôde contar essa experiência, foi Saulo de Tarso, que posteriormente passou a se chamar Paulo. Quando nós vivemos a intimidade com Cristo, nós passamos a ter experiências sobrenaturais. E essas experiências, cada uma delas, quando contadas, elas fazem com que a fé de muitos se agigante. Portanto, meus queridos, Paulo, mesmo sendo conhecedor das leis judaicas, ele precisou cair ao chão. Tamanha era a luz de Cristo. Tamanho era o brilho de Jesus. Mas quando Saulo se levantou, ali levantou um novo homem. Eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas das vezes vê as pessoas caindo na igreja. Eu quero dizer para você uma coisa: quando uma pessoa cai pelo brilho de Jesus, ela vai ao chão, extasiada pelo poder de Deus. Quando ela se levanta, ela tem que levantar transformada. Esse negócio de cair no emocionalismo, isso não. Quando a pessoa vai ao chão, tamanho é o poder de Deus, tamanho é o poder do Espírito Santo. Essa pessoa tem que se levantar transformada. Então, se ela era fofoqueira, ela não é mais. Se ela roubava, ela não rouba mais. Se ela falava mal dos outros, ela não fala mais. Se ela defraudava as pessoas, ela não defrauda mais. Se ele era um abusador da fé alheia, ele não será mais isso, porque o brilho de Jesus ofuscou a treva que havia na vida dessa pessoa.
E é assim, meus irmãos, que o Senhor faz. É assim que Ele age. A grande lógica de Deus é que Deus não precisa de uma lógica para agir, porque Ele é o Senhor. A grande lógica de Deus é que Deus age muitas das vezes completamente sem lógica para nós. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele revela aos pequeninos coisas grandes. E quando Ele fala dos pequeninos, Ele está falando daquele que se curva diante dele como Senhor e o reconhece como Senhor e tem intimidade com Ele. Quando Saulo, ele viu aquele brilho da luz e ele não conseguia depois enxergar, e ele ficou 3 dias cego, até chegar a Damasco e ficar na casa de Ananias. A palavra de Deus fala que ele não comeu e nem bebeu. E quando Ananias orou por ele e a visão dele foi restabelecida, Saulo já não tinha mais aquela visão de matador e perseguidor de cristãos. Mas ele tinha já uma visão missionária de pregar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De pregar um Jesus Cristo que o salvou, o libertou. Esse é Paulo de Tarso. Esse é o apóstolo Paulo. Um homem transformado, regenerado, educado, conhecedor, implantador e, quiçá, o maior missionário dentro das Escrituras. O maior implantador de igrejas. Um missionário a qual nós temos que olhar e agradecer a Deus por Ele ter implantado tantas igrejas e deixado para nós tantas cartas que soam como regras para a nossa vida pessoal. Esse que eu vos apresento é Paulo de Tarso. E esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite. Que Deus abençoe vocês e lembre-se, aonde o brilho de Jesus chega, o mal não prevalece. Aonde o brilho de Jesus chega, toda treva é dissipada, porque disse Deus que a luz era boa, e a palavra diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Deus! Esse que vos falei, esse que vos apresentei, é o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe você. Fiquem na paz deste grande amor. E se você que está na live puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam se alimentar da palavra. Amém? Um fraternal abraço e um beijo no coração de vocês, do pastor Márcio. Até sábado na nossa próxima live.